Você acompanha agora a segunda parte da entrevista com a professora da Unicamp e economista Marilene de Oliveira Teixeira, onde ela vai abordar sobre a característica mais comum do mercado de trabalho brasileiro, que é a informalidade e alta taxa de rotatividade nas empresas, nos empregos. Isso significa que, aliado à reforma da Previdência proposta pelo governo em vias de aprovação no Congresso, isso vai resultar num número de idosos mais pobres e com mais dificuldade de sobrevivência nos próximos anos. O que as pessoas esquecem é que a contribuição previdenciária, ou seja, o benefício, ele não se resume apenas ao período em que você vai auferir a sua aposentadoria. Na verdade, ele te acompanha a vida inteira. Então, por exemplo, em dezembro, nós tivemos 50 mil mulheres que foram beneficiadas com a licença maternidade e é o INSS quem paga. Então, para essa mulher, por exemplo, num regime em que se altera as condições, vamos pensar, porque junto com a mudança das regras previdenciárias, vem também uma proposta que está sendo anunciada desde o ano passado, ainda na campanha eleitoral do atual governo, que era de introduzir uma carteira verde e amarela. Ou seja, você só tem acesso aos benefícios previstos na Constituição. Então, ou seja, você pode entrar no mercado de trabalho e não ter acesso à Previdência Social. Então, vamos dizer que esse modelo ele seja aplicado, porque se o regime de capitalização individual ele for adotado no segundo momento, ele precisa do aporte desses contribuintes. Então, não é só espontaneamente, ele vai ter que introduzir isso como uma regra para quem está acessando o mercado de trabalho. Pois muito bem, uma mulher, um homem entra no mercado de trabalho. Vamos lá, depois ele faz uma opção lá por um regime de capitalização individual, contrata um banco, e aí, daqui a 5 anos ele sofre um acidente, ele se acidenta no trabalho, ela fica grávida, ou ele vamos dizer, é cometido de uma doença terminal, ou seja, como é que fica isso? Porque eles não vão ter o auxílio previdenciário. Então, essa ideia de que a previdência é apenas um benefício que você vai oferecer na aposentadoria é um equívoco. O benefício previdenciário, ele te acompanha a vida toda. Você tem o auxílio reclusão, você tem a licença maternidade, você tem auxílio doença, você tem auxílio acidentário, você tem a aposentadoria por invalidez. Então, praticamente, ele te acompanha e te dá segurança sobre diferentes aspectos de toda a tua vida, né? E isso a maior parte das pessoas não se dão conta, porque quando você olha os dados, por exemplo, de acesso a auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, Lilian, é assustador, porque você pega os dados, vamos pegar só esses dados agora do último período, para as mulheres, a aposentadoria, o segundo maior acesso era a aposentadoria por invalidez, para os homens também. Então, assim, vamos ser muito sinceros, assim, nós somos uma sociedade, não é uma sociedade doente, o mercado de trabalho, as condições de trabalho causam um nível de adoecimento, de estresse que é impressionante. E isso tem produzido um afastamento das pessoas do ambiente do trabalho em idade muito jovem, 40 e poucos anos. Você olha a idade das pessoas que acessaram o benefício é em torno dos 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. A gente tem dados de proporção de pessoas que têm cada vez mais ou menos, não sei, procurado esse tipo de auxílio? Não, tem, porque como o benefício, as estatísticas da Previdência Social, ela divulga os dados mensalmente, então é possível fazer comparações. Eu posso até te passar isso depois, posso dar uma olhada e te passo uma comparação. Tem comparação e tem crescido sim. Tanto que a aposentadoria por invalidez, ela passa a ser, em alguns meses, a primeira
forma de acesso à aposentadoria ou é a segunda. Nossa. Ela nunca é a terceira. Então, ou seja, é por idade, ou em seguida vem por e depois invalidez. por tempo de contribuição. Então, isso é muito evidente. Tanto que em janeiro, o governo editou aquela medida provisória, lembra, a 871, que ela tratava justamente de fazer uma varredura junto àqueles que estavam afastados ou por auxílio-doença ou aposentados por invalidez. Porque quando você se aposenta por invalidez, você tem 5 anos, tem um acompanhamento do INSS, então você precisa voltar lá regularmente, porque é possível que o INSS te dê alta e você tem que se reintegrar no mercado de trabalho. Eu tive contato com trabalhadores nessa situação. Tive um exemplo muito concreto. Eu estava dando uma aula pública sobre a reforma da Previdência aqui no centro de São Paulo e um trabalhador se aproximou de mim com 62 anos, trabalhava como motoboy, levou um tiro na cabeça, num assalto, que atravessou e ele foi para o auxílio e depois ele foi para a aposentadoria por invalidez. Tentaram reintegrar ele, só que ele não tem outra função porque ele trabalhou de motoboy a vida toda, ele não sabe trabalhar em outra coisa. E agora, recentemente, ele teria que passar novamente para o INSS e o temor dele era que provavelmente o INSS, por conta de toda essa, vamos dizer, orientação da alta para todo mundo que eles reconhecem que estão em condições de voltar para o mercado de trabalho, ele me perguntou o que ele faria, porque ele está com 62 anos, trabalhando de motoboy a vida toda, e se ele receber alta, que oportunidade que ele teria no mercado de trabalho? Assim, eu fiquei estupefata, porque não tem nenhuma oportunidade, é claro, Lilian. E aí eu descobri depois, em conversas, que as empresas estão adotando a seguinte estratégia: as pessoas que recebem alta do INSS, da aposentadoria por invalidez, as empresas estão admitindo dentro das cotas dos deficientes. Então, assim, é uma perversidade tremenda. Quer dizer, elas resolvem o problema delas, porque se elas admitem da cota dos deficientes, elas têm vários benefícios, né, em torno disso. E ainda por cima aparecem como sendo empresas que estão protegendo ou que estão dando oportunidade para essas pessoas se reintegrar no mercado de trabalho. Então, assim, vamos dizer, tem um submundo que a gente não conhece, que a gente não tem a menor ideia de que às vezes ele existe e que integra a maior parte das pessoas, assim, que você encontra um trabalhador, isso eu encontrei muito nas minhas aulas públicas, 54, 55 anos, tem 5 anos de contribuição, 10 anos de contribuição, uma mulher com 6 anos de contribuição, 10 anos de contribuição, trabalhando como trabalhadora doméstica a vida toda, nunca contribuiu, porque sempre trabalharam como conta própria, fazendo bico. Hoje nós temos 25 milhões de pessoas no Brasil fazendo bico, trabalhando por conta própria. Desses 25 milhões, 17 milhões não contribuem com a Previdência Social. Nós temos 11 milhões de pessoas no Brasil trabalhando na informalidade. São pessoas que trabalham em regimes de contratação que tem todas as, vamos dizer, características de um trabalho com vínculos, porque tem relação de subordinação, assiduidade, tudo, mas só que não tem a carteira registrada. Só para te dar mais um dado, nós estamos em torno de 38% hoje das pessoas ocupadas no Brasil que não contribuem com a Previdência, mas que estão trabalhando. As mulheres negras, por exemplo, para cada 10 mulheres negras ocupadas no Brasil, 4 não contribuem com a Previdência. E os homens negros, para cada 10, 4,4 não contribuem com a Previdência. Ou seja, nós já temos um sistema que é muito perverso, porque ele já exclui uma parcela grande da classe trabalhadora que não contribui para a Previdência, não é porque ela não confia na Previdência ou porque ela é desleixada. Metade dessas pessoas é porque não ofere renda suficiente para poder contribuir com a Previdência. Vou te dar um outro exemplo.
Nós temos hoje no Brasil 28 milhões de pessoas na condição de subutilização, né, que a gente chama, que são 13 milhões de desempregados, mais em torno de 8 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando e não estão, porque não têm condições de procurar trabalho, e nós temos 6 milhões de pessoas que trabalham em horas insuficientes, ou seja, elas gostariam de trabalhar mais durante a semana, mas elas trabalham em média em torno de 18 a 19 horas por semana, quando a média é em torno de 38, 40. Elas recebem rendimentos inferior a um salário mínimo. A média que nós calculamos para o último trimestre de 2018, os dados da PNAD, dá em torno de 700, 750 reais. Ou seja, quem ofere um rendimento em torno disso por mês não consegue contribuir nem com o percentual relativo a um salário mínimo, que essa é a contribuição mínima que precisa ser feita para que você possa contar como tempo de contribuição. Nós temos um contingente enorme de pessoas em tempo parcial e agora, com a reforma trabalhista, nós tivemos a nova modalidade de contratação aprovada na reforma, que é o trabalho intermitente, que também é uma situação em que as pessoas trabalham, segundo os dados também levantados pelo CAGED, com rendimentos inferiores a um salário mínimo. As pessoas são muito simples, Lilian, elas não sabem fazer determinados cálculos, elas não sabem que se elas contribuir com valor inferior a um salário mínimo por mês, elas têm que completar a diferença, senão aquele tempo de contribuição não conta para tempo de aposentadoria. Elas só vão descobrir isso quando forem pedir para fazer os cálculos na ocasião que estiverem se aposentando. Elas não sabem que muitas vezes a empresa desconta delas e não contribui para a Previdência Social. Elas também só vão descobrir isso lá na frente. Então, a gente tem assim, um mundo de perversidade em torno desse debate. Então, por isso que é muito perversa a forma como a discussão é feita, porque a primeira coisa que deveria... E é feita, desculpa, professora, e é feita em cima de um número gigantesco em 10 anos. Não é feita em cima da história e da condição real da população trabalhadora. Exatamente. Para tu ter uma ideia, nós fizemos um cálculo há uns 2, 3 anos atrás, onde a gente somava todas as pessoas que estão na informalidade, mais os trabalhadores que estão por conta própria, você conseguia arrecadar por ano mais ou menos em torno de 60, 70 bilhões por ano. Só se elas tivessem em condições de contribuir. Exatamente, ou seja, se a gente conseguir reconhecer a ilegalidade mesmo, assim, porque nós temos o caso das empresas que elas sonegam, elas pagam salários menores para recolher menos benefícios previdenciários e trabalhistas, elas simplesmente descontam e não repassam para o INSS, cometem fraude. Tanto que a dívida ativa da União, das empresas com a Previdência, totaliza mais de 300 bilhões, né? Te dar um outro exemplo, não vou te falar qual é o setor, até por sigilo, mas a gente levantou para um segmento econômico da indústria aqui da cidade de São Paulo, ano passado, ela tinha uma dívida previdenciária só do ano passado de 1 bilhão. Um segmento econômico, eu vou te dizer assim, não é um segmento econômico atrasado, é um segmento econômico, inclusive, que tem um certo grau de desenvolvimento tecnológico e com uma força de trabalho relativamente qualificada. As empresas deviam só em 2018 1 bilhão para o sistema de seguridade social, ou seja, para a Previdência Social, para o INSS, né? Então, esse é o nosso contexto. Por isso que a gente tem contestado muito a forma como está se tratando o trabalhador, porque esse discurso de que é uma parte nós estamos retirando privilégios. Mas que privilégios? Olha só, o servidor público federal, que é considerado um setor privilegiado, porque você tem salários com mais de 30 mil reais, desde 2013 já foi feita uma reforma
nesse setor que, primeiro, todo servidor público federal que ingressa na carreira a partir de 2013, ele está já submetido ao teto de R$ 5.800, né? E se ele quer melhorar o seu benefício, ele vai ter que contribuir com um fundo próprio, né? Com um fundo específico. Inclusive, tem aporte do Estado e do próprio servidor, né? Os militares ficaram fora da reforma. Então, nós estamos falando exatamente de que privilégio com essa reforma que está sendo proposta, né? Você acabou de assistir a segunda parte da entrevista com a professora da Unicamp, economista Marilene Oliveira Teixeira. Nessa segunda parte, ela explicou para nós quais são as categorias que vão ser beneficiadas com a reforma da Previdência e quais não vão ser beneficiadas. Na terceira parte da entrevista, que você vai acompanhar em um dos links que vamos colocar aqui em cima, ela vai responder a nossa pergunta: se o sistema de previdência, o sistema de aposentadoria no Brasil, precisa ou não precisa de uma reforma. O GGN ele está realizando uma série de reportagens sobre o impacto da reforma da Previdência que aconteceu no Chile há cerca de 3 décadas e que tem o mesmo molde que o ministro da Economia aqui no Brasil, Paulo Guedes, gostaria de implementar aqui no Brasil. Se você quer saber mais desse assunto, veja aqui embaixo nos comentários os links das reportagens especiais a respeito do assunto.